Salve, nação nintendista, sejam bem-vindos a mais um Project Ncast. Eu sou o Padre e my body's ready. Eu sou o Paulo Victor e, como sempre, minhas apresentações são mais perdidas que o repórter da Multishow cobrindo a E3 nos anos 90. Meu nome é Neto e eu tô tão confortável quanto Miyamoto tocando saxofone no Wiimote. Meu nome é Vinícius e hoje eu tô tão estranho que eu tô igual aqueles caras no eMusic jogando bateria, igual um louco. Meu nome é Diego e eu tô meio perdido no tempo, tentando me encontrar. Muito bem, estamos aí mais uma vez reunidos para poder falar de momentos épicos da Nintendo na E3. Como a gente não tem E3 nesse ano, vamos relembrar, tem muita coisa boa, muita história boa nessa feira que marca gerações e vem trazer grandes anúncios. Roda a vinheta. Mês de junho é mês de E3, mês aguardado por todos os games no mundo inteiro, à espera de anúncios, à espera de grandes revelações, de momentos épicos. Acredito que não tenha ninguém que jogue videogame nos dias atuais que não espera com ansiedade esse mês, não é mesmo? Tem sim, padre. Eu tenho sim. Os sonistas já não estão esperando mais, já tem um tempo. Mas enfim. Paulo, não começa o podcast atacando fanbase. A gente já começando na paz, e você já começa com o pé na porta. Ah, desculpa. Mas esse ano não tem pra ninguém, né? Infelizmente. Não tem. Ah, mas independente se tem ou se não tem esse ano, todo mundo espera aquele mês, espera vir os anúncios. Gente, cancela 2020 porque já foi. My body is ready. Até agora a gente não teve uma Direct, né? Não teve, dia 26 de março foi aquela Direct Mini. A Mini Direct, isso não conta não. O que teve de bom naquilo ali? Teve o quê? Revelação da data que já tinha vazado do Xenoblade e o que mais? Teve a coletânea de BioShock, coletânea de Borderlands, teve coletânea de XCOM. Não, padre, lançar de um jogo assim, legal, que vai ser lançado. Não que seja ruim, mas porque isso aí já tinham vazado informações que seriam lançadas e são jogos que já tinham sido lançados antes, né? Eu acredito que, inclusive, o Paper Mario, se tivesse caído naquela mini direct, tinha, né, dado um hype maior. Mas, enfim, não é pauta pra hoje. Não é pauta pra hoje. Já tacou Sony, já tacou quem gosta de Xenoblade, já... Não, o Xenoblade ele já tinha sido anunciado ano passado. Ele só teve a data. Isso, o Xenoblade foi anunciado em setembro do ano passado. Você colocar como o grande marco de uma Direct, que foi o anúncio de uma data, que já tinha especulações que seria em maio, isso é muito pouco, né? Assim, essa Direct Mini, ela basicamente confirmou uma pregada de rumor que saiu entre dezembro e fevereiro. Exatamente. Então, por isso que não teve tanto boom quando ela foi lançada, né? Mas sim, eu tô tentando puxar da memória aqui, eu não tô conseguindo lembrar de um jogo importante. Acho que, pra mim, que gosta de jogo japonês, o mais importante foi o Catherine Full Body, que foi revelado ali, eu acho. Uhum. Mas também já tinha vazado. Acho que foi a intenção da Nintendo fazer um mini justamente pra falar, já vazou tudo mesmo, faz essa mini aí. E anunciou aquele joguinho de tabuleiro lá também, da própria Nintendo, né? Que é vários jogos de tabuleiro. Esse é um grande anúncio, É uma IP que foi lançada lá no Nintendo DS, né? Vendeu pra caramba e é uma das apostas agora pra pegar esse público que gosta de jogos casuais. Eu gosto bastante. Eu acho que eu vou comprar. Eu acho que foi o maior anúncio, né, da Mini. My body is ready. Independente se foi ou não bons anúncios, o que importa pra nós é que junho é mês de E3. E esse ano, infelizmente, a gente não tem E3, mas tem muita coisa pra gente poder recordar de período da Nintendo, dos anúncios.
tanto em direct quanto em apresentações de palco. Teve muitos momentos assim, Nossa, muitos épicos que a gente precisa recordar. E tem muita coisa que as pessoas mais novas não conhecem, né? O Paulo mesmo estava reclamando que não conhece muita coisa, né, Paulo? Conheço sim, porque eu estudei bastante. Eu sei coisa de 96, 98. Estudei todas de rap. Uau! Como todo mundo sabe aqui, eu sou anos 90. Acredito que o Diego... Diego, você é anos 90? 89. Você não. Eu e o Vinícius somos anos 90, então assim, em 2003, 2002, a gente era muito criança. Mas eu conheço. Não, a gente conhece, óbvio. A gente conhece porque hoje em dia a gente tá no... Mas falar assim, nossa, naquela época, quando eu assisti, né? Não teve isso. É verdade, não teve mesmo não. Né? Eu lembro de muita coisa assim, não de assistir, porque não tinha facilidade de internet, né? Padre. Sim. Você já era adulto quando a E3 surgiu. Que horror, Paulo. Você tá achando que eu sou de que ano? Gente, eu sou de 87, não é tanta coisa assim. Mas muito dos anúncios, ainda na era pré-internet, eu lembro da gente ver em revistas, né? Revista de jogos e tudo. Eu fazendo essa pesquisa e tal, eu descobri que a Multishow, ela transmitia matéria sobre a E3. Tinha especial. Igual hoje em dia ela cobre eventos, ela cobria E3 também. A Game TV também. Eu vou ter que te fazer uma recordação aqui agora, que eu já falei em outros casts. Você tá esquecendo que eu era uma criança do interior, e não tinha TV por assinatura. Então, como é que eu ia assistir o Multishow? Nem eu, né, padre? O máximo que eu tinha era as revistas que tinha na locadora, que chegava e que muitas vezes já tinham passado assim meses dos anúncios, né? Mas pelo menos eu via. Padre, mas às vezes quem tá ouvindo o podcast, a pessoa teve o Multishow e ela fala assim, olha, é mesmo, eu assistia nos anos 90. Sim, entendi. Né? Mas vamos trazer aqui à memória alguns, eu que vou dar um início então nas recordações. Mas um anúncio que me marcou muito, e isso assim, na época de ver na revista, mas depois uns anos eu consegui ter acesso aos vídeos também, quando a internet começou a ser popularizada, né? E Sim. Não era YouTube, a gente tinha site, e você entrava lá no site, e de vez em quando tinha alguns sites melhorzinhos, tinham alguns vídeos. HPG. Qual era HPG? Naquela época a gente descobria as coisas mais pela locadora, né? Chegava na locadora, via o que tinha de novidade. Era desse jeito, mas o anúncio Sim. que eu lembro foi a da questão do GameCube, que foi lá em 2001. O GameCube já tinha sido anunciado um ano antes, né? Num evento próprio da Nintendo, junto com o Game Boy Advance, mas eu lembro desse anúncio do GameCube mais no sentido, assim, de mostrar a qualidade dele, né? Porque a gente estava naquele auge do confronto da Nintendo, não mais com a Sega, mas agora já com a Sony, e a Sony com a questão da mídia digital, e vem a Nintendo agora trazendo um console também com mídia digital, com gráficos bonitos, bem feitos, totalmente surpreendentes e tudo. E eu fico imaginando, isso agora já não é nem uma questão de me recordar, que eu nem lembrava disso, mas vendo o vídeo da E3 de 2001 hoje, é impressionante a apresentação, primeiro pela simplicidade, é simplesmente o Miyamoto chega com um GameCube segurando na mão, assim, Carregando, né? Igual uma maletinha. Igual uma maletinha, e um controle sem fio, né? Que era a revolução, né? O primeiro controle sem fio aqui e tal. Beleza? Mas o legal é que, assim, apesar das pessoas já terem visto as tech demos anteriores, né? Já tinha rolado a tech demo do Zelda, já tinha rolado a tech demo do Luigi's Mansion e tudo, mas não anunciados como jogos, apenas tech demo. Mas o primeiro que foi mostrado rodando no GameCube mesmo, naquela E3, foi o Smash Bros. Melee. Nossa, ficou lindo demais. E o vídeo, padre, você até mandou o vídeo pra gente, o pessoal gritando, eufórico, e foi, assim, um marco, né? Até hoje legal. É considerado um dos melhores, se não o melhor Smash Bros. De todos. É muito legal ver esse vídeo. Quem quiser depois, a gente pode deixar no post do podcast. Mas é legal quando passa esse trailer do Smash Bros. Que você pode ouvir lá no fundo o pessoal gritando, assim. Quando mostra a primeira vez, aparece o Mario em formato de bonequinho virando
o personagem mesmo em 3D, você escuta o pessoal gritando assim, oh my god, não sei o quê. Então, tipo assim, eles impressionados, porque o último Smash Bros, que era o de 64, era aquela coisa toda quadradona, né? E agora você tem um boneco todo redondinho, bonitinho. Mas eu também não me lembro quando foi a última vez que a plateia teve uma reação dessa magnitude, né? Acompanhando nas últimas E3. Tá, dessa magnitude não teve, mas, por exemplo, em 2017, quando o Miyamoto chegou, né, do Rabbids e do Mario, o pessoal ficou eufórico. Sim, mas aí, né? Naquela época, quando o jogo tinha vazado, que tinha vazado uma imagenzinha de um Rabbids com chapéu de Toad, alguma coisa assim, numa foto, as pessoas estavam desdenhando do jogo. Então, na verdade, o grande público estava meio que cagando pro Mario Bros. Rabbids. Mas eu acho que o pessoal ficou eufórico mais foi pela questão do Miyamoto, né, ter aparecido lá. Imagina, você tá assistindo uma apresentação da Ubisoft e do nada entra o Miyamoto, né? Mas eu acho que eu entendo o ponto do Vinícius, porque tem muito da questão também da dimensão, né? Quando você olha os vídeos das E3 mais antigas, 2000 até mais ou menos ali, 2007, 2008 mais ou menos, 2006 na verdade, que aí já é com o Wiki, já plateia grande, você percebe que são auditórios pequenos. Então dá aquela ideia, mas assim, é meio tosco, tá, gente? Quando vocês verem o vídeo, vocês vão ver que é uma cortina bem fuleira. Era no fundo, bem pobre. Uns negócios muito brega, muito feio. Nada com aquilo que a gente está acostumado hoje de ver luzes, nada disso. Mas ao mesmo tempo tem essa presença humana. E já que você citou aí, Paulo, a questão do Mario Plus Rabbids, né? Que foi na conferência nem da Nintendo, mas foi da Ubisoft. O teatro que a Ubisoft usa para poder apresentar, ele é mais aconchegante, por exemplo, que um palco principal das outras empresas. Né? Você vê, por exemplo, um palco da Microsoft, é gigantesco. Nossa, enorme. É uma coisa absurda, né? Nintendo não faz mais. Mas é absurdo o tamanho daquilo. Então, eu acho que esse ponto do espaço ajuda muito também nessa sensação de euforia, sabe? Padre. Mas voltando ali em 2001, que a gente estava falando do GameCube, tem umas coisas importantes que eu quero destacar. Em 2001, nós tivemos, né, os tech demos de Pikmin, primeira vez. Olha só que Pikmin deu as caras. Resgatar o Pikmin, cara. Eu sabia, quando eu tava vendo esse vídeo, eu vi o Pikmin lá e eu falei assim, o Paulo vai falar do Pikmin, cara. Pois é. Pikmin deu as caras em 2001, importante, na E3 apareceu lá o Pikmin, e também teve, na apresentação do console, mostrava vários jogos, né? Mostrou jogo que nem foi lançado, né? Sim. Por exemplo, o jogo de corrida do Donkey Kong para GameCube, que nunca viu a luz do dia. Esse jogo tem tanta história com ele. Tem. Há pouco tempo, naqueles vazamentos, saíram as imagens conceituais, uma demozinha. E também teve a tech demo do Mario 128. O 128 já não estava nessa apresentação, porque ele apareceu no evento próprio da Nintendo, que foi o Nintendo Space World, que foi onde foi revelado o GameCube. E a tech demo acho que pouca gente sabe disso, mas a tech demo do Mario 128, quem não se lembra, virou que eram vários. Virou Pikmin, que eram vários Marios agindo de maneira independente. Então pegou aquilo ali e transformou no Pikmin. Ai, gente, Pikmin é bom demais, né? Porque a gente sabe que a Nintendo tem uma ideia e ela não descarta essa ideia, ela vai guardar até conseguir transformar em realidade. Igual aquele jogo que saiu pro 3DS, Steel Diver. Naquele jogo lá antigamente, que o Miyamoto teve uma ideia, foi empurrando pro próximo console, pro próximo, até conseguir lançar no 3DS. Mas é próprio da empresa, né? Eles vão guardando, e por isso que, não é o tema aqui, mas cabe um parêntese, por isso que deu tanto problema esse vazamento da Nintendo agora, porque tem muita coisa que estava guardada ali, não era guardada à toa. É guardado para poder ser aplicado futuramente. My body is ready. E então, a gente tem um outro momento da E3, que é em 2004, que foi a primeira aparição do Red, né? Que chegou na Nintendo em 2003, um ano antes. Em 2004 ele foi nessa apresentação, e que tem até a frase famosa lá dele, que é I'm about kicking ass, I'm about taking names, and we're about making games.
que ele apresentou o DS e foi ali que começou toda a fábrica de memes, né, do Red. My body is ready. Cara, é brabo. Minha apresentação aí, My Body is Ready. Apresentação muito boa. Esse ano também, Neto, nós tivemos o Zelda Twilight Princess, né? Que teve a presença do Miyamoto. Né? Isso. Cara, Essa E3 aí, gente, teve relatos de pessoas que desmaiaram por conta da apresentação do Zelda Twilight Princess. É sério, teve gente que teve que ir pros primeiros socorros. Por conta mas também... O pessoal ficou eufórico, né? Aquele trailer do Zelda Twilight Princess, maravilhoso. Não, E o assim, é Miyamoto de chegando. tirar o fôlego, olha o trocadilho. Não. Pois é. A Mas- Nintendo sempre acerta com os trailers de Zelda. É impressionante, né? O Miyamoto chegando com a Master Sword, com Alien Shield. Aham. Nossa, maravilhoso. Mas é legal dessa E3, assim, porque ela marca... Claro, né? Esses dois pontos são fundamentais para poder ser épico. Mas algo que tá implícito ali por trás, que é o acréscimo do Red, né? É a mudança de visão. Até aquele momento você tem uma Nintendo que, assim, que, claro, tá respondendo às necessidades e tudo, mas ela ainda não aprendeu a falar com o público. Ela ainda não sabe falar com o público, ela sabe falar assim, eu faço o jogo, você compra. Essa E3 aí 2004 foi, tipo, pra mim, é a E3 dos sonhos Uhum. da Nintendo. Então, tipo, teve tudo. Teve novo console, teve jogo novo do Zelda, sabe? Então, tipo, teve o Red, que eu acho que aí depois do 2004 que o Red entrou, Uhum. meu, a visão muda. Tanto é que na sexta geração, né, que é do Wii, meu, o Wii disparou de venda. Tipo, foi o console que mais vendeu. Então, você vê a mudança já do GameCube, que foi, entre aspas, né, um fracasso, né, que não vendeu muito, e o Wii, que, tipo, foi o vencedor da geração. Então, eu acho que o Red realmente fez a diferença ali no espaço, né? Por mais que a Nintendo já tivesse as suas personalidades, né? O Iwata, o Miyamoto, faltava alguém ali, tipo, americano, né? Pra ter essa cara da Nintendo pro mundo. Sim. Mas é isso, Sim. sabe? O Red, ele chega com isso. E a frase dele que você citou aí, né? Ele vai mostrar isso. Olha, eu tô aqui pra mostrar pra vocês que os nossos jogos são não só family friendly, que é o que a gente usa hoje, né? Jogo pra família toda, mas a gente sabe fazer jogo. Tanto que nessa E3 foi apresentado também o Metroid Prime 2. Então Sim. ele chega e mostra, né? Aquilo, tudo, né? E o DS. E diga-se de passagem, é muito bizarro porque ele tira o DS do bolso e o DS cabe na palma da mão dele. E esse DS primeiro é gigantesco. É feio pra porra. É feio demais. Feio mesmo. E se eu não me engano, Padre, na esse mesma DS, época. eu até tava conversando com o padre antes da gente começar a gravação, porque o DS foi anunciado em 2004, já com wireless, não sei o quê. E eu falei assim, gente, em 2004 eu tava usando internet discador da IG. Aqui, né? Aqui eu me senti muito atrasado. Eu falei assim, gente, 2004 nem se sonhava o que era isso. Wireless. Ele faz uma piadinha com a questão do wireless quando vai falar e tudo. Ele brinca alguma coisa assim, tipo... Eu não sei, não vou falar que é isso que ele diz exatamente, porque eu poderia estar errando, mas ele brinca assim no sentido, é sem cabo e sem limites, entendeu? A conexão. É esse tipo de piada que ele faz. Se eu não me engano, ele falou alguma coisa que é online without lines. É uma coisa assim, isso mesmo. Alguma coisa assim, E foi mais ou menos na mesma época do Vita, né? Se eu não me engano. Não, tá doido? O DS concorreu com o PSP. PSP, O Vita é recente. Vita 2012. Então foi com o PSP que eles lançaram e ele chegou com duas telas, né? Sim. Mas é bizarro esse anúncio porque ele mostra o DS funcionando com uma demo de Metroid. Né? E é praticamente o Metroid Prime rodando num portátil. Claro, que com as suas limitações que nós já conhecemos. Mas quando você olha, tipo assim, cara, eu tô rodando um jogo praticamente com a qualidade do GameCube aqui nessa telinha. É um baita jogo 3D, né? E o anterior era o Game Boy Advance, que só tinha gráficos relativamente baixos, né? Uhum.
E o Metroid Prime Hunters, eu acho que é isso o nome. Metroid isso Prime mesmo. Hunters. Isso. É bom, o jogo é bom, velho. Quem tiver DS aí, tiver um dinheiro pra desembolsar, né, ajudar, é bom. Compra o jogo, é bom. Agora, depois de um certo tempo, não veio mais. Mas quem teve o DS original, eu não tive, eu tenho o DSi, mas o DS original, ele vinha com uma espécie de uma cordinha para você prender do lado, né, para poder segurar, né, uma alça. E a ponta dele, dessa alcinha, era uma bolinha que você prendia no dedão para poder jogar justamente esse Metroid Prime, porque ele, como a tela de toque é resistiva, né? Não é capacitiva, ou é o contrário? Eu nunca sei esses nomes. Eu acho que é resistiva. Isso. Então você tinha que usar o aparelhinho para poder funcionar, tanto que com o dedo era ruim, mas com a caneta funcionava direitinho. Então você prendia essa bolinha no dedão e guiava pela tela com o dedão, né? Para um lado e pro outro. Eu achava aquilo assim fantástico. Eu olhava para aquilo e falei, cara, que legal isso, sabe? Nunca imaginei jogar uma coisa dessa. My body is ready. Voltando para 2002, a gente também teve uma E3 digníssima, porque em 2002 nós tivemos um anúncio de Mario Sunshine, Animal Crossing, né, que já tinha saído no 64. No Oriente para 64, Mario Party 4, Metroid Prime e o Zelda Wind Waker, né, que até então o pessoal tava com um hatezinho em cima do jogo por conta do gráfico, né, que teve uma mudança gráfica muito grande. Pois é, foi uma coisa muito engraçada, porque o Wind Waker eu lembro desse anúncio também. Claro que por meio de revista, aí já na Nintendo hoje. Que quando anunciou o GameCube, que mostrou a Tech Demo lá, que é o Link lutando contra o Ganondorf, num cenário todo... É como se fosse o Ocarina of Time com gráficos bonitões, né? Sim. E a gente olhou para aquilo, nossa, vai ser desse jeito e tal. Aí de repente me vem o Wind Waker, que na época gerou estranhamento. Nossa, esse negocinho aqui desenhado, meio esse Link pequeno, como é que vai ser isso? É o Toon Link. Por isso acho que a apresentação do Twilight Princess em 2004 foi tão ovacionada desse jeito, porque foi o Zelda que o pessoal esperava, né? Mas a questão do Wind Waker, o pessoal primeiro teve esse hatezinho, mas depois ele é um jogo aclamadíssimo, né? Depois o pessoal gostou. Mas custou a passar isso, tanto que até hoje, se você indica o Wind Waker para muitas pessoas, eles olham com desdém. Quem não conhece a franquia, quem nunca ouviu falar, por exemplo, quero jogar um Zelda. Tá, aí você vai dar um Wind Waker, as pessoas meio que torcem o nariz, mas eu nunca vi ninguém, e digo isso com tranquilidade, nunca vi ninguém que tenha pego o Wind Waker para jogar e que não tenha sido surpreendido. Pra mim, é o melhor Zelda depois do Bafo do Selvagem, que foi um dos primeiros Zeldas que eu joguei e pra mim o impacto foi muito grande. Vinícius, eu também, eu caso com isso também. Foi um dos primeiros Zeldas assim, que eu joguei, ele de fato, assim, bastante. Ele é lindo. Nossa, você lutando com... Pode dar spoiler? Pode, né? Eu acho que você lutando com Ganondorf lá, com as águas em volta, assim, ó. Nossa, é muito bonito. Eu acho que se tivesse feito realista, não seria tão impactante e tão bom. Com certeza não. Concordo. Foi um acerto. My body is ready. Mas dando continuidade, então, nós temos mais alguns momentos bem impactantes no E3, mas nem sempre são momentos, vamos dizer assim, positivos, né? Nós temos alguns momentos também que geram alguns desencontros, mas que depois acabam sendo compreendidos. E em 2006 nós tivemos a grande revelação do Wii, né? E a questão do sensor de movimento. Já era sabido do novo console da Nintendo, que tinha o codinome Revolution, e a única coisa que a Nintendo tinha falado até o momento é que ele teria a capacidade de rodar jogos anteriores, né? Tanto de Nintendinho quanto Super Nintendo, Nintendo 64 e GameCube. Claro, é o nascimento do Virtual Console, conforme nós conhecemos na época. Só que ninguém imaginava que a revolução era outra, que era, de fato, o sensor de movimento. E você teve, de um lado, pessoas enlouquecidas com aquilo, mas, ao mesmo tempo, você tem pessoas torcendo o nariz, falando assim, como assim eu vou ter que sair do meu sofá para poder jogar? A Nintendo bateu o recorde em 2006, padres. Vocês sabiam disso? Que em 2006 a Nintendo deteve o recorde de filas com esperas mais longas da história da E3, que só foi quebrada pela própria Nintendo em 2016. Com o Zelda. Com aquele stand impecável, que a gente vai falar dele depois um pouco.
Mas o pessoal ficou em euforia, né? Com o Nintendo Revolution, né? Que era o Wii. Mas não tinha como não ficar. É uma coisa totalmente inovadora, né? Mas aqui, venhamos e convenhamos. É uma apresentação meio brega, né? É bem brega. É meio brega. Tem uma apresentação, não sei se é desse ano ou outra, que eles apresentaram o Wii Music, que foi... foi um flop. Foi. Que eles estavam tocando lá no palco. Já 2008. Foi, 2008 nem era... 2008 quem apresentava era aquela mulher, a Kami, não era? Vocês lembram dela? Não. Eu sei, eu vi ela. Ela é considerada a pior apresentadora da história da Nintendo, zero carismática. E ela que apresentou o Super Mario Galaxy 2 em 2009 e tal. Mas ela apresentou 2008 e 2009. Super Mario Galaxy 2 não foi bem recebido? Não, desculpa, mas é que eu acho que o impacto foi no 1, né? Pra mim, eu gostei do 2, mas o impacto foi Mario Galaxy 1. Não, mas de crítica, Super Mario Galaxy 2 tá com 98, 99. Sim, o 1 também. Mas é bizarro porque o jeito que eles escolheram para poder apresentar, num primeiro momento, é muito brega. Que é o Miyamoto conduzindo uma orquestra, né? E é constrangedor porque você vê que ele tá fazendo gestos com a mão e tudo. E de acordo que ele vai fazendo gestos com a mão, ou a música acelera ou a música fica lenta. Aí você fica assim, o que tá acontecendo aqui? Né? De onde tá vindo isso? Mas depois, quando a gente entende que é a questão do sensor de movimento, aí fica bem legal de ver, né? Porque no trailer, que pra mim é um dos melhores trailers que a Nintendo já fez até hoje, mostra aí jogos icônicos, né? Você tem o Mario Galaxy, você tem o Red Steel, que pra mim, até hoje, eu fico surpreso de ver esse trailer. Vocês lembram do Red Steel? Que era um jogo que você controlava lá um cara meio samurai com uma espada. De Velho Oeste, estranho. Assim, depois quando você joga, o jogo é bizarro, é ruim mesmo. Mas no trailer, os caras te convencem, porque tá o cara, ele fica atrás do sofá, escondido, de repente ele pula em câmera lenta e atira na direção da televisão, mostra o Metroid Prime 3 também usando o sensor de movimento, mostra o Twilight Princess usando o sensor de movimento. Eu adoro essas apresentações que era muito teatral, né? Eles usavam o emote com bastante teatro, assim, como se tivesse, assim, vivendo a situação. Gente, a época do Wii foi uma época estranha, né? Teve do emote, teve o negócio do arco e flecha que deu errado. Foi a frase do Red lá, do My Body's Red, do Wii Fit. Foi uma fase estranha no E3, mas foi legal. Teve a clássica bateria, né? Assim, não é um momento épico, mas... E também nem é somente E3, porque foi em muitos outros eventos, mas a quantidade de periférico que o Wii teve... Nossa, inclusive... Teve periférico que foi anunciado, de tão bizarro que era o periférico, foi cancelado. Você lembra de um que você ligava e o Chuck, que você botava o seu dedinho pra medir o seu batimento cardíaco? Eu lembro. Olha só. Foi anunciado na E3, só que assim, 0 pessoas ficaram... ninguém falou, silêncio total, e 2 anos depois a Nintendo anunciou que tinha cancelado. Qual que era a utilidade de você ter um sensor de batimento cardíaco pra você jogar? É umas loucuras. Isso me fez lembrar de um outro item aqui que foi anunciado há pouco tempo, mas eu não vou nem comentar pra não dar rage. Eu sei qual. Você não sabe qual, né, Neto? Eu ia falar desse também. My body is ready. Mas como o Neto abriu aí a questão dos erros, né? Um momento épico também foi o anúncio do Zelda Skyward Sword pro Wii, que todo mundo tava esperando aí há muito tempo, e o pessoal cobrava. Não, a gente quer um jogo de Zelda que use a tecnologia de sensor de movimento, porque você tem o Skyward Sword, você tem o Twilight Princess, que ele foi adaptado, então não é tudo que funciona, né? Mas a gente quer um agora que vai usar isso de uma maneira correta, digamos assim. E acabou dando errado. Que dó, né? Eu fiquei constrangido. Eu fico pensando
no Miyamoto naquele momento, né? Pois é. Foi bem constrangedor. Pra quem não se lembra, o Miyamoto sobe, isso em 2010, sobe no palco depois do trailer. É uma apresentação bonita, porque a Nintendo fazia lá no palco, então passou o trailer do Skyward Sword muito bonito e tudo, e depois o trailer desce meio assim e vai pra uma cortina com uma foto do Miyamoto, e o Miyamoto rasga a cortina e sai de lá de dentro, né? Claro que já tentando imitar o que tinha feito lá no Twilight Princess, com também a Master Sword, o Linear Shield, e ele vai demonstrar o funcionamento do Wii Remote e também a questão do Motion Plus, né, que é obrigatório para poder jogar o Skyward Sword. E não dá certo. É constrangedor. Não, é que flecha não dá certo. E, Não gente, é só tão a engraçado flecha. esse vídeo. Tem esse vídeo no YouTube, vocês conseguem encontrar. Tem. E ele fica tentando e o trem fica rodando assim no chão, assim, e ele não consegue mirar de jeito nenhum. E o apresentador fica falando, gente, deve ser o Wi-Fi de vocês, do celular e tal. Alguém tá e com o fica... Wi-Fi ligado, desliga. E tipo assim, o Miyamoto tentando de todo jeito e não consegue. Aí fica muito constrangedor, assim, fica aquela cena bem constrangedora. O mais bizarro é que funciona muito bem. Não, é bom. É Não bom. ruim. Eu não sei o que aconteceu na E3 que deu ruim, velho, mas o bagulho funciona. É, normal de E3. É uma parada bizarra, porque ele fica, você vê na cara do Miyamoto que ele tá nervoso, porque assim, o Miyamoto é toda essa coisa dele bonitinho, todo mundo gosta dele, mas você percebe que ele é um oriental meio tímido, então ele fica, ele balança o remote e nada funciona. Tadinho É dele. muito engraçado. Foi Dá de dó, dar dó, eu foi fico de dar dó. constrangido. Voltando em 2010, também teve um anúncio do 3DS, né? Que era um 3D sem necessidade de usar óculos. Ele foi anunciado em 2010 pelo Iwata, porém em 2011 teve mais detalhes apresentados pelo Red. Teve aquela cena icônica daquele tanto de mulher. Vocês lembram disso? Com as coisas amarradas, né? Eu vim aqui pra... Teve... eu fiz questão de vir aqui no YouTube pra poder caçar pra ver se foi com 3DS ou com DS. Mas Foi é com 3DS. bizarro. Um exército de mulheres, todo mundo com um 3DS amarrado na cintura, assim, pra disponibilizar para as pessoas jogarem o 3DS pra plateia testar, né? E aí, mas era um monte de mulher, uma coisa assim, bem programa Silvio Santos. É uma coisa muito estranha, porque elas vão descendo a escada e... Nossa, é muito estranho. Elas vão descendo a escada. Fantasia tocando, né? Se colocar Parecia... a música do Fantasia, é a mesma coisa. Nossa, parecia uma apresentação da Beyoncé no VMA, assim, tanto de mulher, assim, aquele exército de mulher, mas todo mundo amarrado com 3DS assim, na cintura e indo pra direção da plateia. E também, em 2011, foi revelado o Wii U. Não foi? 2011? Acho que foi 2011. 2011 foi revelado o Wii U, naquela apresentação horrível. Na verdade, 2011 ele foi meio que apresentado o conceito, Isso. mas 2012 é que veio, assim, é a época do Sim. lançamento, né? Mas a apresentação foi muito ruim. Eu não sei se vocês já assistiram, a gente vai colocar no post do site também essa apresentação do trailer do Wii U. Que assim, foi muito ruim, só mostrou o controle e que levou todo mundo a achar que era um acessório pro Wii. Pois é, porque o que acontece? O Wii já tinha tanto acessório, mas tanto acessório, como a gente já tinha citado, que de repente mostra um tablet com controles da mesma cor do Wii, do tradicional, com o nome Wii U. E os jogos que pareciam jogos do Wii. E jogos pareciam jogos do Wii, né? O que você pensa? Não, é um acessório. Você pode comprar isso aqui separado e acrescentar no seu. E no trailer, sempre fala assim, você, no controle, você vai poder fazer isso. No novo controle, tudo é focado no controle. Então, quem assiste, né, que não tá habituado em ver mais profundamente, pensa assim, é um novo controle do Wii, né? Inclusive, isso é uma falha de comunicação da Nintendo.
grave na época do Wii U, né? Porque eles sempre focavam no gamepad, nos comerciais. Quase nunca mostrava o aparelhinho que fica do lado da TV. Então realmente passou a ser imagem errada. Então 2011 teve essa falha aí. E é em tudo, né? Por exemplo, você olha o trailer desse anúncio de 2011, mostra as pessoas usando como se fosse um Wii. Com periféricos da televisão e chegam a usar até o Wii Fit junto dele. Aí você olha, o Wii Fit. O Wii Fit é um acessório do Wii U, do Wii. Aí a pessoa pensa o quê? Né? Tá junto. Exatamente. Usando o emote junto. O emote junto. Então foi extremamente errado. Pois é, o Wii U ele já começou errado com essa apresentação. Em 2012 ele continuou meio errado também, porque em 2012 nós tivemos, geralmente todo console da Nintendo lança com um jogo grande, né? Por exemplo, nós tivemos o Mario 64, nós tivemos o Luigi's Mansion, né? E o do Wii U, o jogo que vinha no console assim junto, era um tal do Nintendo Land, que o pessoal criou expectativa e veio o Nintendo Land. E também teve a vergonha do Zumbi U. Vocês sabem dessa gafe aí com o Red? Não, essa eu não sei não. O Zumbi U, ele foi anunciado e tal, e ele vem com o aplicativo, o gamepad do Wii U, ele tem uma câmera. E tinha um aplicativo dentro do Zumbi U que transforma você em um zumbi, né? Coloca um efeito desse que a gente usa no Instagram, com máscara de zumbi em você. Só que o trem deu muito errado e ficou um trem todo torto na cara do Red, assim, e o Red ficou meio... sou um zumbi. Só que tava tão porco que dava pra ver que aquilo não tava certo. Tava meio frustrante, assim, pra aquela apresentação. Porém, em 2012, também nós tivemos o anúncio de Pikmin 3, um trailer maravilhoso. Né? Então, assim, tem baixos e altos, né? Todo ano tem baixos e altos. Então, teve o alto aí, 2012, Pikmin 3. Teve Nintendo Land, né? Que foi anunciado como o jogo do lançamento. Não, mas veio o New Super Mario Bros. U também no lançamento, né? Acho que veio também. Veio, mas na época da E3, no final da E3, o jogo que foi anunciado por último e tal, foi Nintendo Land, que o pessoal ficou meio frustrado. E pra completar, eu só queria dizer o seguinte: o Paulo mantém eu e o Neto reféns nesse podcast, ele obriga a gente a falar de Pikmin. Exatamente. Ele obriga a gente a falar de Pikmin, viu? E o Neto tá aqui pra confirmar, não é verdade, Neto? Confirmo. Exatamente. My body is ready. 2013 já foi um ano bem diferente para a Nintendo, porque foi a primeira vez que ela saiu da E3 no sentido de conferência física. É a primeira E3 que ela adota a estrutura digital, né, a chamada Nintendo Direct. E foi complicado, porque a expectativa acabou sendo uma coisa estranha. Tava o Wii U assim, caminhando bem devagar, sem grandes títulos, o povo sem comprar, sem entender aquilo, e a velha piadinha da Nintendo vai falir, a Microsoft vai comprar a Nintendo, acabou tomando conta tristeza. De todo mundo, mas ela surpreendeu, porque foi uma Direct pesada, com muitos títulos grandes, né? É mais difícil não passar vergonha, né? Quando é gravada. Justamente. Então a gente teve aí mais ou menos assim por alto os títulos. A gente teve Super Smash Bros, né? Primeira vez no 3DS e pro Wii U. Super Mario 3D World, Mario Kart 8, Donkey Kong Tropical Freeze, Zelda Wind Waker HD, fora também novas imagens de Bayonetta 2 e um meio anúncio de Xenoblade Chronicles X. Então, assim, é muito jogo grande de uma vezada só. Sim, essa Direct, né, E3, teve esses grandes anúncios. Porém, o Wii U ele teve uma vida breve. 2014 a gente teve os grandes anúncios, né? Os Amiibo surgiram em 2014. Nós tivemos o Breath of the Wild em 2014 também, Splatoon, a briga do Red e do Iwata, porque em 2014 a gente teve mais detalhes sobre o Super Smash Bros, que foi o anúncio dos Mii Fighters, né? E foi uma das últimas gravações do Iwata, né? Mas antes da gente falar desses detalhes de 2014 em si,
a gente tem que debruçar em cima do Aonuma com Breath of the Wild, porque não tem jeito. Foi assim, uma coisa louca aquele anúncio, porque foi um anúncio estranho, né? Porque quando a gente olha a conferência, a gente vê que simplesmente aparece escrito na tela assim, The Legend of Zelda. Aí, de repente, tá lá o Aonuma sentado falando, a gente tá trazendo aí um novo jogo e estão revisitando as origens, né? E mostra cenas do Zelda de Nintendinho, ninguém entendeu nada daquilo. Hoje a gente entende os conceitos. E, de repente, do nada, o fundo branco some e dá lugar para aquela Hyrule linda, muito lindo, muito linda, lindo. Né? E quando faço o trailer, você vê aquele trailer todo bonito e tudo mais, você sabe que aquilo lá é Zelda, mas quando aparece o Link, você fica tipo, não, o que é? É a Zelda? Não é o Link, isso é a Zelda. Rolou até um boato não, mas um disse-me-disse na internet achando que ia ser o primeiro Zelda com personagem feminina jogável, né? Que ele tinha aparecido a Lincoln naquele Hyrule Warriors, acho. Isso mesmo, é verdade. Teve muito boato mesmo, isso eu lembro. Eu lembro desse Link com roupa azul e a gente ficava olhando para aquilo e falou assim, não, mas calma aí. Eles não iam fazer um anúncio de Zelda com um Link de roupa azul, gente. Ele usa roupa verde com um gorrinho na cabeça. Não faz sentido isso. Né? Causou uma certa estranheza mesmo, né? E aquela flecha que ele saca na hora, que a gente sabe hoje que é a Ancient Arrow, né? Mas na hora que ele puxa aquela flecha, que ela toda em tons de azul e ela desdobra assim em câmera lenta, você fica olhando para aqui e fala assim, que é isso? Por que tem um arco e flecha e não tem um Master Sword? Então assim, por que esse arco tá aí? Por que não colocou ele com uma espada na mão? Mas o que me chamou mais atenção nesse trailer é que quando o Aonuma mostra o mundo, ele fala uma coisa que a gente nunca imaginou. Ele chega e fala que o seu desafio nesse novo Zelda é você conseguir chegar nos lugares que você quer. Esses são os puzzles. Aí a gente fica assim, o que esse homem quer falar, né? Porque na nossa cabeça, na época ainda, o que é Zelda? Você ir numa dungeon, completa os puzzles, pega o item da dungeon, derrota o chefe e segue sua viagem, né? Aí quando ele fala isso, a gente nunca imaginava, por exemplo, que aquele cenário todo que ele mostrou, que você poderia ir em cada uma das montanhas, cada uma das árvores, cada um dos pontos. A gente não imaginava isso. Tudo que você vê, você pode chegar. Exatamente. E na hora quando passa, né, o Aonuma mostrando aquela pastagem aberta, bonita, cheia de árvores, e do nada tá tudo em paz, tudo tranquilo, e começa a explosão do nada, assim, com um inimigo que a gente nunca viu, né, nada parecido com aquilo, um inimigo que sai se arrastando por aí e tal, e vai embora. Então isso foi de tirar o fôlego mesmo, literalmente. Foi mesmo. Eu acho que acertou totalmente nesse Zelda novo, porque deu aquela renovada, né? Tanto é que ganhou o GOT, né, quando lançou, mas... Hoje a gente não tem nem dúvida, mas na época foi... Foi duvidoso. Foi duvidoso. Mas é engraçado, até abrindo um parênteses aqui, mas a gente pensar que depois do fracasso do Wii U, a gente tem um game do ano que é justamente do Wii U. Sim. Pois é. É justamente do Wii U. Porque ele foi embora, mas foi embora mandando beijos e abraços pra todos. O Wii U teve muito jogo bom, né? O Wii U teve muito jogo bom. Vai começar por exemplo, dessa E3 de 2014, a gente teve o Splatoon, né? Que foi anunciado no final, que foi num trailer bem parecido quando o Super Smash Bros. Ultimate foi anunciado, foi com a referência do trailer de Splatoon 1, quando ele foi anunciado em 2014. Foi tipo uma pegadinha, né? Que o povo achava que ia ser um novo Splatoon, alguma coisa relacionada, e veio o Smash. Pois é. Foi muito legal isso. E muito o anúncio legal. do Splatoon tem só um parênteses pra fazer, que na época eu lembro de ver nos fóruns, principalmente no exterior, que o povo falava assim, não, isso aí vai vender igual The Wonderful 101, que vendeu muito mal, né? Vai fazer, se vender os mesmos números... E tipo, foi um dos jogos mais vendidos do Wii U. Vendeu franquia muito. Franquia nova, vendeu pra caramba. E eu também, eu lembro disso e lembro também de no ano que o Splatoon saiu, ele ganhou como o melhor shooter.
Desbancando o Call of Duty, Justamente. toda a patatinha. Nossa. Foi, assim, confesso, foi delicioso ver isso. Ganhar como melhor shooter foi delicioso. O Wii U abrigou muito jogo bom, né? O problema foi o console mesmo. Inclusive, o jogo mais vendido do Switch é um jogo do Wii U, né? Que é o Mario Kart 8. E tanto é que, tipo, os jogos do Wii U que a Nintendo tá relançando no Switch, todos estão vendendo mais do que a versão original, né? Com exceção do Tokyo Mirage Sessions, que eu não tenho certeza dos números. Mas isso não é difícil, né, Diego? Porque... mas aí já é um jogo de nicho, né? Aí é complicado. Os conceitos de jogos do Wii U eram muito bons. O que foi o problema foi mesmo o console e o marketing, principalmente, né? Sim. A baixa base instalada também, né? Foi bem fraco. Em 2014 também nós tivemos o anúncio dos Amiibos, né? Que é um destaque de 2014 que estão presentes até hoje. Sugadores de dinheiro. Que hoje eu vejo que a Nintendo tem dado bem menos destaques para Amiibos. Eu acho que ela não investe mais tanto em Amiibos como ela investia antigamente. Mas tá aí até hoje, todo mundo conhece, provavelmente ou não, todo mundo tem um ou tem interesse em ter um. Foi bem lembrado você falar isso, Paulo, porque, tipo, eu não me lembro de nenhum grande anúncio de Amiibo. No máximo que a Nintendo tem anunciado são os novos lutadores do Smash que ganham uma versão Amiibo também. Mas o que eu sinto é como se a fase dos Amiibos já tivesse passado. Talvez quem empurrasse isso pra frente fosse o Iwata. Sim. E depois que ele faleceu, os Amiibos enfraqueceram. Enfraqueceu bastante. Até lançou um Animal Crossing agora, que teve novos villagers, não lançaram nem Amiibo Cards com esses novos villagers. Então, não sei qual que é o futuro dos Amiibos. Acabou caindo meio no desuso, né? Assim, acredito que ainda vão ter alguns. Mas não acho que seja assim o cargo-chefe como foi nessa época de anúncio. Também acho que caiu um pouco em desuso. My body is ready. O Breath of the Wild foi lançado quando? 2017, 3 de março. Porém, em 2016, nós tivemos o maior stand da história da feira, com o Zelda lá. Não, detalhe que a Nintendo só levou o Zelda. Só mesmo. E foi, tipo, muito ousada. O Wii U já tava morto, não tinha o que fazer ali. Era chutar cachorro morto. Mas na época o Switch ainda não tinha sido revelado, né? Era só Não NX. tinha. Naquela só tinha E3 boato. eles já tinham falado que o Zelda ia sair pro NX, no caso? Não. Ou foi revelado naquela E3, né? O primeiro trailer, eles falaram NX e /Wii U, alguma coisa do tipo? Não falaram não. Foi só o Wii U. Não? Na verdade, assim, não mostrou nada, né? Só mostrou novos Zelda. Não, falou que existia um projeto, mas não levou absolutamente nada. Não levou console, porque o anúncio do Switch foi feito em meados no segundo semestre. Foi em outubro. Outubro, Foi, final do ano. É o famoso trailer cinematográfico que aparece, aquelas cenas que mexem com a gente. Aquele trailer é muito bonito. Nossa, um parênteses, eu tava aqui no Rio de Janeiro, tem BRT, né? Eu tava na época indo pra um lugar, tava dentro de um BRT super lotado, aí saiu a notícia, a Nintendo liberou um novo trailer do Zelda, eu abri aquilo pra ver no 3G, no pacote de 3G, eu pensei, caraca, eu quase chorei ali. Nossa, que trailer, meu Deus do céu. Aquele trailer eu acho que é um dos melhores trailers de jogos. Eu estava no seminário quando saiu esse trailer. E eu lembro que o meu companheiro de quarto, né, que a gente divide quarto no seminário, ele tava conversando comigo um negócio muito sério. E na hora que saiu, assim, que eu fui pegar pra ver, e isso aconteceu duas vezes. Aconteceu com o trailer do Zelda e aconteceu com o anúncio do Switch também. E ele tava falando um negócio sério e tudo, eu falei assim, agora eu não posso te dar atenção. Eu coloquei o fone de ouvido, virei pro canto, e quando ele voltou, eu virei pra ele pra conversar com ele, eu tava com o rosto meio assim, emocionado no trailer do Zelda, e ele falou, o que aconteceu na sua casa? Que não sei o quê. Eu falei, não, nada não, pode ir. Pois é. Foi muito e bom, eu tinha o Wii U na época, eu fiquei super feliz. Eu tenho o Zelda do Wii U até hoje. Eu tenho o Zelda no Wii U e no Switch. O jogão mereceu o Game of the Year, né? E teve um stand mais maravilhoso de todos possível. E também teve um recorde, né? Com as filas de 4 horas. As pessoas ficavam 4 horas na fila para jogar Zelda Breath of the Wild. Né? Que loucura, né?
tem vídeos que você vê na internet, assim, abrindo a feira, o pessoal correndo, desesperado, parecendo que tava distribuindo console de graça, porque o pessoal tava muito desesperado para jogar a Zelda. E eu, se eu não tô enganado, nessa conferência, conferência entre aspas, né, que rolou o nome, né, o nome Breath of the Wild, porque não tinha nome ainda. Foi nessa mesmo. Foi. Né, que mostra a Master Sword toda cheia de enferrujada, assim, e depois vê uma poeirinha e aparece Breath of the Wild, né? Acho que quem não ficou emocionado nesse trailer, acho que até quem não gosta de Zelda, quem não joga videogame, ficou emocionado, velho, com o trailer, não tem como. Não tem jeito, né? É muito bonito. E acabou que isso se manteve, né? No ano seguinte, 2017, a gente teve grandes anúncios também com a questão do Mario Odyssey, né? Que não tem nem o que falar. A gente sabia que existia um novo Mario, a gente sabia, né, pelo trailer do Switch, mas não sabia quando iria sair, e quando mostrou, né, o trailer pra mim ele é icônico até hoje. Começa o trailer, aparece um dinossauro, né, um T-Rex, de repente tá lá o Cap em cima dele, você não entende nada. Como assim um dinossauro no meio do jogo do Mario? Aí depois mostra o Mario em New Dog City, cheio de gente, você fica assim, como assim? Outras pessoas no jogo do Mario? Foi bem estranho, um negócio desse. E de repente o Mario começa a jogar o chapéu e possuir todo mundo. E aí, cabeça explodindo e tal. Que loucura. Exatamente. O Mario Odyssey, que foi o divisor de águas pra mim. Geralmente eu espero um pouco pra comprar console. Com o Mario Odyssey eu falei, gente, eu vou comprar esse videogame esse ano de qualquer jeito. Quero jogar Mario Odyssey. Foi o jogo que me fez comprar o Switch também. Eu não comprei por causa do Zelda. O Zelda eu já tinha jogado ele no Switch, que o meu irmão comprou por causa do Zelda, mas o meu foi o Odyssey. Pra mim não fazia sentido comprar o Switch no lançamento, porque eu tinha o Wii U e eu tinha o Zelda. Então, assim, eu falava, eu vou comprar pra quê? Teve o anúncio do Splatoon 2 também em 2017 na E3, só que o Splatoon 2, na minha opinião, não foi um avanço tão grande do Splatoon pro 2. Então, não me fez mover montanhas pra comprar o Switch naquele momento. Bom, eu comprei o Switch, né, porque eu não tinha o Wii U, e eu queria jogar muito Zelda. E eu fui no meio do centro de São Paulo, lá dia 4 de março. O jogo tinha lançado dia 3. Eu fui dia 4 e falei, seja o que Deus quiser, né? Os caras cobrando R$4.000. Um bagulho que custa $300, né? Mas. Tá doido. Tá louco. Mas. Eu acho que eu comprei naquela época, mas eu acho que o. Você pagou R$4.000 no seu Switch? Não. Eu paguei R$2.500 na época. Ah, tá. Acho que no anúncio do Mario foi aquilo lá que você vê e fala assim, não, esse é o elemento Nintendo, não tem como. O cara tira a inspiração do nada. Já não tinha mais o que fazer. O Mario, o cara, sei lá, não, vamos fazer ele dominar o inimigo com o chapéu. Deu certo. Cara, exatamente. Muito bom, Vinícius, muito bom. Sabe qual outro jogo que também teve um anúncio que todo mundo gosta bastante de jogar? Qual? Metroid Prime 4. Graças a Deus. Nossa, o que foi aquilo, cara? Eles só mostraram um ponto JPEG, assim, escrito Metroid Prime 4. Eu lembro de ver a reação do povo lá na Nintendo Store em Nova York, e todo mundo, parece ser final de campeonato, cara. Mano, eu lembro até hoje. Loucura. De repente aparece lá, tipo assim, foi literalmente, eles jogaram na cara da gente. Vocês querem jogos? Toma aqui, ó, pá. Metroid Prime 4. Porque, da onde veio isso? Foram 25 minutos de puro êxtase. Foi muita loucura mesmo. Aquilo. Foi esse ano que teve o anúncio do Let's Go? Não, Let's Go foi 2018, né? Apareceu o Shinya Takahashi, eu acho. Isso. Ele falou assim, nós estamos produzindo o próximo título de RPG e vai ser pro Nintendo Switch. Aí todo mundo já... Como assim? Mas aí não teve nada, né? O que foi anunciado também nessa Direct foi o Xenoblade 2. E que, tipo assim, anunciou em junho pra sair no final do ano. Todo mundo ficou assim, o quê? Isso vai sair agora? Nossa, eu lembro até hoje. Eu tava no trabalho, aí eu fingi uma diarreia, sei lá, mano. Eu peguei, mano, eu vou no banheiro, desculpa aí. Aí eu 45 minutos depois. Kirby também foi anunciado aí. Exatamente, velho. Nossa, cada anúncio era um gritinho dentro do banheiro, velho. Teve muita coisa boa, muita coisa boa. Teve DLC de Zelda. Teve mais detalhes de ARMS. ARMS foi lançado quando, hein? Junho. ARMS foi em agosto. Não, foi junho. Junho? É. Não, agosto foi Splatoon, não foi?
Splatoon julho. Agosto foi Mario Plus Rabbids. Isso, Mario Plus Rabbids, isso mesmo, tá certo. Em falar em Mario Plus Rabbids, eu acho que é até um jeito bom da gente encerrar esses momentos épicos aqui, que foi a conferência, não da Nintendo, mas da Ubisoft, quando o Miyamoto subiu lá para poder falar do Mario Plus Rabbids e ele elogiou o desenvolvedor do jogo, né? E deixou o cara, assim, constrangido, o David Soliani, né? Uhum. Cara... Eu acho que eu não saberia lidar com a situação. O cara chorou literalmente porque é um reconhecimento muito grande. O Miyamoto falar que você fez um excelente trabalho com a franquia mais importante do mundo dos jogos é algo surreal. E ele apresentando, né? Ele indo lá para apresentar seu jogo. Então, assim, é surreal. Outra coisa, né? Eu acho que, assim, pro cara ter... batendo no peito e falar assim, não, eu vou apresentar pra ele esse jogo aqui, ele vai gostar, ele vai... Que a Nintendo até então era fechada, não deixava ninguém fazer. Sim. Pois é. Então, tipo, o cara batendo no peito assim, não, eu vou lá e vou mostrar pra ele de tão bom, ele vai deixar eu fazer. E, tipo, foi o que aconteceu, porque o jogo é bom mesmo. O jogo é bom, fez sucesso e o desenvolvedor realmente ficou emocionado e foi uma das cenas mais bonitas que eu já vi até hoje em todas as E3, porque é de fato, se você sente junto com ele a emoção do Miyamoto elogiar. É muito lindo. E todo mundo levantando e batendo palma pra ele, pro Miyamoto. Muito bonito foi. My body is ready. Pô, em 2018 foi o momento mais tipo... lembra daquele jogo Starlink Battle for Atlas? Da Ubisoft? Uhum, sim. Então, tava todo mundo cagando pro jogo. Quando chegou na E3, eles mostraram um trailer do jogo, geral cagando, aí depois foi tipo, mais uma coisa, lá na frente. Aí apareceu lá o Star Fox. Igual a Nintendo. Aí todo mundo, preciso comprar esse jogo. Foi muito bom. Então tem que colocar também, porque eu sinceramente não lembrava de 2018 algo que tivesse sido da parte da Nintendo, porque foi aquela Direct do Smash Bros, não foi? Demorar. Então. Foi 25 minutos de Smash Bros. Que suplício. Não, porque em 2018 também teve um anúncio do Mario Party, né? Quem lembrou de Mario Party? Eu só lembro de 25 minutos de Smash, pô. Nem lembrava os anúncios de 2018. O do Smash foi o do Everyone is Here. E, gente, o que teve ano passado, 2019? Eu já nem lembro. 2019 teve o Breath of the Wild 2. Verdade. Tem que falar, é verdade. Breath 2, teve o... O que mais? Teve o... Honey Factory... Foi? Não, Honey Factory foi no início do ano. Né? Não, foi no início do ano. Não, foi na E3 sim, foi na E3, foi Honey Factory 5 e o 4 Special. O 4 Special que foi lançado. Acabou que hoje, né, claro que a gente não tá diminuindo a importância das Directs de E3, que continuam sendo importantes, mas esses anúncios acabaram ficando dissolvidos nas Directs durante o ano. Sim, os grandes momentos, né, de anúncio e tudo, acabaram ficando dissolvidos. Igual o Paper Mario. Saiu no Paper Mario, gente. Nem teve. Astral Chain e Link's Awakening, né? Então, assim... Esses foram anunciados na Direct de fevereiro de 2019. Uhum. Então, acabou que ficou diluído. É, né? Verdade. Mas não deixam de ter também momentos importantes, como vocês falaram aí, o Breath of the Wild 2, que de fato parou tudo quando anunciou, né? O pessoal ficou em polvorosa. Só que a gente não pode esquecer também da questão do Smash Bros. Do Sakurai, mostrando os ângulos dos bonecos voando de acordo com Nossa, pensa uma coisa que te deixa broxado. Foi a E3 2018. Nossa, foi bem fraca mesmo, viu? Eu achei fraca, mas assim, o trailer de Everyone is Here foi... não, isso é lindo. Isso é lindo, mas assim, tava todo mundo aquela empolgação. Smash Bros. Foi diminuindo. Aí, foi muito longo. Muito longo aquilo, muito longo. A Nintendo, ela tá aprendendo e às vezes ela faz Direct específica para aquilo. Por exemplo, teve de Mario Maker, né? Que foi a Direct do Mario Maker, de Pokémon. Eu acho que ela devia ter feito isso, um Super Smash Bros. Mas depois Direct. Teve. Nossa, também. Super Smash Bros. Gastou o ano todo com os Direct tudo. Ok, vale a pena, é um jogo muito bom. E é isso. Mas é isso, beleza. Falou. Eu só sei dizer uma coisa pra vocês, que assim, tem muito momento épico, né? E claro, a Nintendo
soube escrever a sua história na E3, e eu acredito que ainda nós vamos ter muitos anúncios, assim, não só nesse sentido de anúncio de jogos, mas como o Paulo colocou aí, os stands, momentos emblemáticos da Nintendo para os anos que vão vir. Então, que venham mais E3. Nesse ano a gente não tem, mas fica aí a recordação de tudo isso que a gente pôde viver ao longo desses anos. E que a Nintendo faça um direct, né? Até o final do ano. Tomara! Deus possa nos ouvir nesse momento. É o que a gente mais quer. Anúncio de Pikmin, por favor. Não! Chegou a hora das nossas indicações, partilhar um pouco daquilo que a gente está consumindo ao longo desses últimos dias. Bora começar. Hoje eu vou de um clássico, acredito que todo mundo conhece, mas pouca gente jogou, né? Que está disponível lá no online do Switch, no NES, que é o Zelda 2. Eu tô jogando, eu fiz um planejamento para me jogar todos os jogos Zelda em ordem de lançamento. Então eu terminei o primeiro do Nintendinho, agora eu tô no Zelda 2. E é com certeza o jogo menos conhecido dentro da fanbase, porque tem uma fama de ser diferentão tem uma fama de ser difícil também, também não é tão difícil assim como eu pensava, mas vale muito a pena, tá lá, experimenta, você vai estranhar no início porque é uma mistura de RPG com plataforma, coisa que eu nunca tinha visto na franquia, né? Então você tem sistema de experiência, de magia, coisa que é totalmente diferente, então vale a pena, experimenta. Chega lá, dá uma chance e não se prenda por ser um jogo de Nintendinho que vai ser ruim, não. Experimenta, vale a pena, que eu tenho certeza que depois que você entender como funciona aquele mundo ali e se dedicar à aventura, você vai se divertir bastante. Paulo, o que você tem para nós? Vocês sabiam que o Miyamoto já dirigiu curtas? Vocês sabiam disso? Sabia não. Pois é, em 2014 estreou 3 curtas do Miyamoto no Festival Internacional de Cinema de Tóquio, que se chama Pikmin Short Movies HD. Então, curta. Eu não acredito que você fez isso, Paulo. Gente, é maravilhoso. Eu não sabia também. Eu descobri hoje e eu assisti. E é maravilhoso. Vocês vão assistir. Todo mundo vai ter que assistir. É muito legal, muito divertido. Qualidade sensacional. Ô, Paulo, existe isso mesmo ou isso é zoeira? Juro, Existe sim. Meu Deus! Neto, depois desse auge do Pikmin aí, o que você tem pra nós? Bom, vamos lá. Eu já faz um tempo que eu tô indicando o jogo que eu faço review aqui, e essa semana eu vou continuar de novo com isso. Eu vou indicar Bug Fables, The Everlasting Sapling. Bug Fables é um jogo no estilo Paper Mario. Paper Mario novo tá chegando aí em julho, então é um jeito muito legal de você entrar nesse mundo, nesse conceito estético e de RPG de turno. E é um jogo muito legal, com os personagens, os insetos muito carismáticos, e vale muito a pena para você conhecer esse tipo de jogo. E é muito legal mesmo. O que você tem pra nós? Bom, eu queria indicar o Xenoblade, mas o pessoal tá hateando bastante. Eu recomendo comprar, muito bom jogo. Mas hoje eu vou recomendar um anime. Não sei se fazia muito tempo, né? Mas eu vou recomendar um anime que é Princess Connect Redive. Ele é baseado em um jogo de celular muito famoso no Japão, que consiste em uma princesa que ela sai do reino e quer montar uma guilda. Só que é uma guilda gourmet. Ela quer montar uma guilda para poder juntar um monte de ingrediente exótico para ir, porque ela gosta de comer. E então ela junta um monte de gente, né? Guilda tudo, pra fazer a guilda gourmet. E nesse meio aí tem o protagonista, que ele é Isekai, né? Então o protagonista ele morre, vai pra aquele mundo lá. Só que diferente dos protagonistas dos Isekai, ele não lembra de nada da vida dele, como era antes. Então, tipo, a língua, ele tem que aprender tudo de novo. É como se fosse um bebê. Ele não fala, porque ele não sabe falar a língua, ele não sabe de nada. Nem como é que ele era antes. E então a princesa vai ensinando ele, vai recrutando gente pra guilda, e eles vão fazendo os pratos da hora. Pelo mundo aí. Eu recomendo bastante. Princess Connect Redive.
Tem no Crunchyroll. Os Isekais são sempre muito bons, né? Então tem que dar uma chance mesmo. Eu particularmente gosto, né? Não sei se todo mundo gosta. Eu gosto também. Muito bem, Diego. O que você tem pra nós? Bom, eu vou recomendar o jogo que eu comprei recentemente, que é o Oninaki. É um jogo da Tokyo RPG Factory. É um jogo bem diferentão, ele segue o estilo RPG de ação. Né, os dois jogos anteriores da Tokyo RPG Factory foram I Am Setsuna e Lost Sphere. Esse é o terceiro jogo da produtora. Mudou um pouco o gameplay, né? Agora tá RPG de ação, tem uma história bem interessante, um pouco pesada pra quem gosta. E é isso. Ele tem no Switch? Tem no Switch, eu tô jogando ele no Switch. É Switch, Play 4 e PC. Olha, eu interessei nisso, porque eu gostei dos outros, dos anteriores, né? Eu vou dar uma olhadinha. Eu super recomendo. Dá uma olhada, que a trilha sonora dele é maravilhosa. Mas eu sou meio suspeito pra falar. Chegamos ao final de mais um Project Ncast. Queria agradecer a presença hoje aí do Diego e do Vinícius. Compartilhem com a gente as redes sociais de vocês. O que vocês estão fazendo de bom? Bom, vocês vão poder me achar no meu Twitter, que é o Kurodo, Kurodo, ou no meu canal no YouTube, é o canal Conexão N, onde eu tô fazendo lives praticamente diárias. Atualmente eu tô fazendo a série Mega Man Zero, já zerei o 1 e o 2, amanhã eu vou fazer o 3. E no Instagram também é o @canal Conexão N. Eu tenho também um sitezinho de Nintendo, que é o @Nintendo Boy News. E também é o próprio site www.nintendoboy.com.br. E aí? Diego, mas hoje você tava jogando o Mario, não tava não? Não é porque hoje, como eu tive que fazer o podcast com vocês, eu fiz o jogo do Mario, que eu fiz mais cedo, porque o público do Mega Man é 8 horas da noite. Ah, tá, Sim, olha entendi. só, gente, que chique. A gente atrapalhando a agenda dos produtores de conteúdo, olha só. E você, Vinícius? Bom, meu Twitter é Vininho-san, normal. Vininho-san com 2 N's no final, tá, gente? Twitter é a mesma coisa, é o Twitter, é o Insta, é a Twitch, que eu não faço live lá, só de vez em quando, mas dá aquela força lá pra gente. E meu YouTube também, que tem alguns vídeos lá, é Vininho-san, tudo a mesma coisa. Vininho-san com 2 N's no final. Pra quem não se lembra, gente, o Vinícius é fundador do Project N, né? Então, Sim. tá voltando a casa. Seja bem-vindo sempre, né? O bom filho a casa torna, né? Obrigado por me chamar aqui de novo. Muito bem, siga-nos nas redes sociais, Portal Project N, estamos aí no Twitter, no Instagram, Facebook, né? YouTube. Acesse YouTube também, acesse o nosso site, né? O portal lá para você conferir as últimas notícias, projectn.com.br, compartilhe esse podcast com quem você sabe que gosta de Nintendo e assim nós vamos chegar em todos os cantos desse nosso Brasil. Grande abraço e até a próxima. Até mais. Abraço, tchau. Tchau. Hi, Lorena. Hi, how are the week? Eu tô com esse raio desse meme na cabeça com a do Paulo. Por minha causa? Por que minha causa? Porque você que ressuscitou Uata. essa merda. Tá. Pronto, vamos lá. Yuhu. Pera aí rapidinho, eu não sei se eu tô interrompendo ou não, vocês vão editar esse troço, né? Vai, claro. Vai. É ao vivo, tá. Diego. Não, tá bom, tá bom. Beleza. O Vai John editar, tá ouvindo Diego. a gente e tá cortando isso tudo. Na verdade, ele usa isso contra nós depois, mas tudo bem. Ah, entendi. Vinícius, você tem que voltar a gravar com a gente mais frequentemente, viu? Porque você sabe das informações tudo. Um pouquinho. Ó, gente, que é isso? Tá lavando o prato, pô. Quem que tá derrubando a casa aí? Sou eu, por isso que eu tô botando o mudo, eu tô na cozinha fazendo... Tô cozinhando. Cooking Simulator. Depois você indica a comida que você cozinhou. Tá tudo certo. Pode deixar. Aí vai ver um miojão. Miojão com uma colher de creme de leite pra poder ficar gourmet. Muito Ai. bom. Misericórdia. Pado, só uma correção. Você tinha falado que o Metroid Prime ele foi anunciado em 2001.
Foi em 2002, não foi não? Não, eu tô falando do Metroid Prime 2 em 2004. Não, antes. É porque quando a gente tava falando do GameCube, lançamento do GameCube e tal, Não, você mas falou eu não falei do Metroid Prime lá, não. Falou, não, gente? Ou Não, falou? eu falei do Metroid Prime 2 nessa conferência. Não, mas você tinha falado Red. naquela conversa anterior, você falou do Metroid Prime, não falou, não? Não. Ele falou de Mario 128, você falou de Pikmin, falou de Luigi's Mansion. E falamos do Smash Bros. Não falamos do Metroid? Não, Metroid Não. eu falei agora. Você não tinha falado do Metroid antes? Não, falei agora, Metroid Prime 2, que foi nessa conferência. Então tá. Ok. Padre. Você tá querendo me corrigir? Então Você tá. tá achando que você é o quê? Não, é porque. Você tá achando o quê? Você vai chegando porque e eu você vai quero- colocando o dedo na minha cara e vai me corrigir? O que é isso? O que é isso? Quem que você pensa que é? O que você pensa que é? Recolha-se a sua insignificância, rapaz. Vamos Me falar respeita. de 2002, que eu acho 2002 um dos melhores anos pra gente falar. Certeza que o Jones vai usar isso contra a gente. Mas tá bom. Partilhem com a gente as redes sociais de vocês, meninos. Com certeza. Bom, então começando por mim. Com certeza. Aí ficou Ah, quieto. nossa, Você foi esperando mal. você falar o Twitter. Não, tipo assim, ó, eu entendi. Compartilhe nas suas redes sociais. Então, tipo assim, Com certeza. eu vou compartilhar. certeza. Não, eu entendi. Não. Pareceu Pode a... sair. É pra eu Paulo falar foi- a minha rede social, é isso? Isso, Aonde vocês estão e tudo. Diego, Pode, fala pode. do seu canal do YouTube, É, fala que você é do é. Nintendo Boy, Então fala eu vou que... agradecer vocês de novo, porque depois dessa... Não... Nossa, desculpa, padre, meu Sabe Deus. de quem que eu lembrei, Paulo? Você deve lembrar aquele personagem da Tata Werneck, da Tati Piriguete. Aham. Então, que fica assim, Eu com lembro. certeza. É muito fácil fazer isso. Nossa, foi mal. Vamos lá, então. Vamos encerrar de novo. Esse podcast foi editado por Jonathan Sidoski. Game over.